Você está querendo identificar os métodos que vão ser necessários para implementar as classes do seu sistema? Então, fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, nesse terceiro vídeo da série sobre análise de projeto de software, a gente vai começar a falar como encontrar os métodos que vão ser necessários para a implementação das nossas classes. E mais uma vez a definição adequada dos casos de uso do sistema se torna extremamente importante. Então no primeiro vídeo, onde a gente começou a identificar as classes, a gente viu que é praticamente a regra 1 para 1, né? A gente pode usar, né, para criar e identificar os 4 tipos de classe de análise que a gente começou a trabalhar. Então a gente identificou as classes de fronteira, então uma classe de fronteira para cada interação entre ator e caso de uso, uma classe de controle, também a regra geral, inicialmente uma para cada caso de uso, e as classes de entidade, que são necessárias para modelar os dados que são necessários para um sistema. Adicionalmente, a gente colocou no modelo mais uma classe, que é uma classe para modelar o comportamento necessário para realizar a persistência, que que é adicionada aí no modelo de análise. No vídeo de hoje a gente vai começar a colocar o comportamento nessas classes, e esse comportamento é definido através dos métodos. Então, quais são os métodos que vão ser necessários para que a gente coloque o nosso sistema para funcionar, e essa fase é a fase onde a gente precisa conhecer em mais detalhes o negócio que a gente está implementando. É a fase onde a gente vai precisar ter bastante conhecimento dos algoritmos que vão ter que ser implementados para cada caso de uso que a gente está implementando. Mais uma vez, repetindo, é importante que os casos de uso estejam bem definidos. Os casos de uso bem definidos, a gente vai estar dividindo muito bem as responsabilidades através das classes, e agora a gente vai começar a dividir bem as responsabilidades através dos métodos. Então vamos ver um pouco dessa fase de análise do projeto, qual é o resultado, e depois vamos ver dentro do StarOML, que é a ferramenta que a gente está usando para modelagem, como é que esses comportamentos ou esses métodos vão ser encontrados. Então nós estamos usando a ferramenta StarOML mais uma vez, né, onde a gente já fez o nosso diagrama de casos de uso, onde eu tenho 3 atores, usuário, balconista e bibliotecário, onde o usuário consulta o acervo, o balconista faz tudo que o usuário faz, mas além disso ele devolve, empresta e doa livros, e o bibliotecário faz tudo que o balconista e o usuário faz, mas além disso ele mantém livro e mantém itens do acervo. Vários desses casos de uso, né, com exceção do consultar acervo, eles precisam incluir o caso de uso de autenticação de usuário, e além desse caso de uso eu tenho um conjunto de casos de uso aqui na pasta relatórios, onde eu tenho os casos de uso aqui relativos a relatórios que o bibliotecário pode executar, né? Então dentro da fase de análise, então para cada um desses casos de uso que a gente identificou, que eu posso ter diferentes visões, né? Aqui no exemplo eu tenho diferentes visões desses casos de uso, eu vou identificar agora as classes de análise para a implementação desses casos de uso. A identificação das classes de análise a gente vai estar fazendo aqui dentro do Analysis Model, né? Então, para cada caso de uso que a gente identificou no nosso modelo de caso de uso, eu vou criar aqui um diagrama de classe. Esse diagrama de classe aqui eu já criei para adiantar o vídeo, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo do caso de uso manter autor. Dentro desse caso de uso manter autor, eu tenho o tela manter autor, a classe de fronteira, a minha classe controladora e a minha classe de persistência, todas elas aqui ligadas ou com um relacionamento de dependência com a minha classe de entidade autor. Essas classes aqui foram identificadas, né, e o comportamento dessas classes aqui foi realizado através da colaboração manter autor. Dentro dessa colaboração eu tenho 3 iterações, uma para inserir, outra para remover, outra para buscar. Na interação de inserir, o que é que eu faço, como foi que eu implementei aqui, né? Então veja que aqui já é bem no nível algoritmo, né? Então eu chamo o bibliotecário da tela, chama a operação de inserir autor, que cria a entidade autor para encapsular os dados, e a partir daí ele chama a controladora autor, que vai validar os dados e vai gravar os dados em persistência. Eu posso ter uma mensagem de retorno aqui no diagrama de sequência, mas ela não é obrigatório, né? Então esse é o primeiro diagrama de sequência a inserir. Aqui eu tenho também já um diagrama pronto de remover livro, né? Então, para eu remover livro, primeiro eu busco um determinado autor, né? E depois que eu busco esse autor, eu vou remover esse autor até chamar o método de persistência. E eu tenho também
uma interação que é o buscar autor, né, que vai buscar na tela, o bibliotecário busca na tela, chama a controladora e busca lá na persistência e retorno, né? Mais uma vez, lembrando que a mensagem de retorno não é obrigatória. Aqui está faltando a interação editar, né? Então aí a gente começa a ver o poder do uso de uma ferramenta de modelagem, né? Então eu vou, para fazer o alterar, eu vou copiar, o remover autor, né, que vai ser bem parecido, eu vou buscar e depois vou alterar, né, e eu vou fazer um copy paste. Então aqui ele ficou com dois remover autor, né, uma dessas interações é remover, agora eu vou chamar de interação alterar autor. E eu tenho aqui um diagrama de sequência que eu vou também renomear, para não ficar com o nome remover, alterar. Então, os papéis são mesmos do diagrama, né? Eu vou ter que mudar os nomes agora que eu estou utilizando, né? Então, no início aqui eu busco o autor, então essa parte aqui se mantém. O que eu vou ter que alterar agora é essa segunda etapa aqui, que ao invés de remover autor, eu vou alterar autor, né? Então, primeiro, o remover autor, o que é que eu faço? Então, primeiro eu vejo se esse método alterar autor existe, então esse método não existe, então eu vou adicionar esse método. Então, o método alterar autor. Em seguida, eu vou da tela chamar o método alterar. Veja que o nome desses métodos aqui é o momento onde eu começo a definir qual vai ser o nome e o padrão de nomenclatura que eu vou usar dentro do meu sistema, né? Então, aqui eu vou chamar o método alterar. Então, sempre antes de eu adicionar um método, é importante que eu verifique se o método existe através da busca dessa operação, né? Então, aqui eu não tenho a operação alterar, então eu vou adicionar a operação alterar autor. No momento que eu altero, é importante eu validar, né? Chama a operação eu validar para ver se os dados do autor estão ok. Então, eu vou usar aqui uma automensagem. Então, está aqui criada a automensagem e eu vou ver para validar. Esse método validar já existe, né? Porque ele foi criado lá no momento que eu fiz a interação de inserir. Então, é só eu selecionar o método validar. E depois de validar, eu vou gravar esses dados lá em persistência, né? Então, se tiver tudo ok, então eu tenho que passar um pouco a minha linha aqui tem que passar um pouco, não pode estar dentro do validar, né? Então, é depois da operação de validar que eu vou chamar a última operação, no caso aqui não vai ser remover, né? Vai ser a operação gravar. Então, a operação gravar já existe, né? Porque eu já gravo lá na persistência, então aqui eu fiz a operação gravar para o caso de uso persistência autor. No caso de uso de CRUD, né, então, mais uma vez, o poder de uma ferramenta de modelagem, né, fica bem fácil para que eu possa criar os outros casos de uso de CRUD. Então, vou fazer um exemplo aqui, a gente criando o caso de uso editora, né? Então, primeiro, eu identifico as classes que vão ser necessárias para a implementação de editora. Então, é a classe de fronteira, tela, manter editora, a classe controladora, editora, a classe de entidade, que é a entidade editora, e a classe para persistência, né, que é a classe persistência editora. Como é um modelo de análise, né, a gente adotou o padrão de colocar o estereótipo entity collection. Eu vou colocar aqui o estereótipo entity collection dentro da classe persistência editora. Então, o próximo passo aqui, né, nesse exemplo aqui, a gente está começando do zero, né, então agora eu tenho que criar os diagramas de sequência, né, que vão dizer os métodos que vão conter em cada uma dessas classes, né. Então, como é um CRUD, né, então vai ser muito parecido aí com o manter autor, né. Então, mais uma vez, o poder de uma ferramenta de modelagem, né, então aqui eu tenho o manter autor, agora eu vou fazer um copy-paste desse modelo aqui para aproveitar os diagramas, né, os métodos a gente vai ter que criar, né, mas eu já aproveito aí toda a parte de diagrama. Então, copy, manter autor, e aqui dentro do meu modelo de análise, vou fazer o paste. Então, ele vai criar uma cópia
do manter autor duas vezes aqui, né? E agora, ao invés da collaboration manter autor, vai ser collaboration manter editora. Dentro dessa colaboração, eu tenho os papéis aqui que foram utilizados para a criação dos diagramas, né? Então, o que era tela manter autor agora vai ser tela manter editora. O ator bibliotecário ainda vai ser o mesmo, né? A controladora não vai ser mais controladora autor, vai ser controladora editora. Então, veja que eu só mudo aqui em cima, né? Quais foram os papéis que foram utilizados e a entidade. Aqui ele não está dizendo o tipo, né? Foi a entidade editora. Veja que na hora que eu começo a digitar aqui embaixo, né, editora, então já começa a aparecer aqui o entity editora. A persistence, aí persistência autor, então vai ser persistência editora. É a nossa classe aqui, entity collection. Então veja que quando eu fiz aqui essas operações, né, então vou fazer também uma renomeação aqui do autor, editora, remover autor vai ser remover editora, buscar autor vai ser buscar editora e alterar autor vai ser alterar editora. Então aqui eu já tenho veja que eu já tenho os diagramas, né? Então ele já atualizou aqui, já está utilizando os diagramas, né, que eu coloquei. Eu tenho que renomear algum desses diagramas e uma coisa que eu vou ter que fazer em cada um dos diagramas, aqui ele não reconheceu, né? Vamos ver, é só eu alterar aqui, ó. Então representa controlador editor, então provavelmente eu digitei errado. Controlador editora, pronto. Agora ele já atualiza no diagrama, né? Então agora eu tenho que mexer nos métodos, né? Então na medida que eu vou mexer nesses métodos, aí agora também eu vou criar os métodos já lá no meu diagrama de classe, né? Então lá o meu método inserir autor. Então esse método não existe, né? Então vai ser agora inserir editora. Vou começar a substituir, né? Então ele cria editora. O método controlador editor, agora, esse método também não existe na controladora, né? Porque a gente acabou de colocar ela, então eu vou chamar o método inserir. O método validar também não existe na controladora, né? A gente pode ver aqui, só tem o método inserir que eu acabei de adicionar, então eu vou colocar o método validar. E o método gravar também não existe na persistência editora, que eu acabei de colocar, então eu vou chamar o método gravar. Isso eu vou fazer para cada um dos diagramas de sequência, né? E à medida que eu vou fazendo, eu vou criando aqui. Veja que lá no diagrama que a gente colocou inicial, né? Então, começa aqui a aparecer os métodos, né? Então, na medida... Aqui não está aparecendo o método que eu adicionei, porque os métodos estão suprimidos, mas eu posso vir aqui e exibir tanto os atributos como os métodos, né? Então, mesma coisa aqui na controladora, posso exibir. Então, aqui está os métodos que eu fui adicionando, né? Ao final de eu atualizar cada um dos diagramas, né, do caso de uso editor, então eu tenho que fazer as associações, né? Então, eu tenho uma tela aqui associada à controladora. Eu tenho uma controladora que vai ter uma referência para a persistência. E todas essas classes aqui, elas possuem um relacionamento de dependência com a entidade editora. Aqui eu tenho um relacionamento de dependência com a entidade editora. Nessa fase também aqui eu posso colocar a cardinalidade. Então, por exemplo, a tela vai ter referência para quantas controladoras? Para apenas uma controladora. E uma controladora vai poder ser acessada por quantas telas? Por N telas. A controladora vai acessar quantas classes de persistência? Somente em uma. E a persistência vai ser acessada por quantos controladores? Como eu só tenho uma, um para um. Então aqui eu já coloquei as associações. Se a editora tivesse relacionamento aqui com alguma entidade, eu também colocaria, né? Foi o que aconteceu aqui no caso de uso aqui do manter livro, né, onde eu coloquei o livro, aqui está na representação de classe, né, ao invés da representação de ícones, então eu coloquei livro já com
o relacionamento aqui com a editora e com o autor, certo? Esse modelo de análise aqui que a gente está criando, eu estou deixando ele disponível na descrição. Então, os detalhes e qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários. Lembrando que essa operação eu já fiz para o caso de uso devolver livro, para o manter livro, para o manter autor, e a gente começou a fazer aqui no manter editor, né? Então, fica como desafio vocês darem continuidade aí e fazer os demais casos de uso aí para treinar e definir o comportamento, ou seja, os métodos que vão ser criados em cada classe. Então, mais uma vez, a gente viu a importância da gente ter bem definido o modelo de caso de uso, né? Então, a partir do modelo de caso de uso, para cada um dos casos de uso que a gente identificou, a gente vai identificar as 4 classes, né? A classe de fronteira, controle, entidade e a classe que vai modelar a persistência, caso necessário. A partir desse caso de uso também a gente vai identificar a colaboração desse caso de uso, né? Onde a gente vai identificar uma ou mais interações. Cada uma dessas interações elas vão ser modeladas por um diagrama de interação. Pode ser um diagrama de sequência ou um diagrama de comunicação. Nos exemplos que a gente está colocando aí, vai deixar disponível aqui na descrição do vídeo. A gente está usando sempre o diagrama de sequência, né, que normalmente desenvolvedores têm mais facilidade de entender. E nessa fase ainda é muito importante a gente ter clareza de todos os requisitos. É nessa fase onde a gente vai estar identificando os métodos que vão ser necessários para implementar cada um dos requisitos que a gente identificou lá na fase de engenharia de requisitos. Nos próximos vídeos a gente vai estar usando o resultado dessa fase de análise para a gente começar a projetar um modelo de banco de dados. Não perca os próximos vídeos, aguardo vocês, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.